tarde, Vander. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Boa tarde o pessoal da live que vai estar aí assistindo com a gente, né? E interagindo com a gente. E interagindo conosco. E eu sou Nirley Crespi, sou psicoterapeuta, sou consteladora sistêmica e também toco aí um projeto bem bacana, que esse é o 2º ano que vai acontecer aqui em São Roque, que é o Vida em Movimento. Ah, o Vida em Movimento, legal. Esse setembro. Projeto é bem legal. Aliás, a gente vai falar aqui, você pode participar com a gente também, e a gente vai falar aqui o que é ser consteladora sistêmica, né? Isso, Esse aqui vai explicar tudo pra gente. Zé Fernando Rabechini, prazer em recebê-lo mais uma vez. Hoje é um assunto aqui na paz, tranquilo, Zé Fernando. Hoje, boa tarde a todos, Boa tarde. né, Nelei, e aos nossos internautas, todo mundo. Hoje, contrapondo com ontem, né? Que foi bom, foi bom da muito política, bom, mas muito bom. política Segunda sempre, foi esportes. Segunda, Sempre sempre efervescente, né? E hoje vamos com uma coisa assim mais Cuidar da tranquila. alma. Isso, vamos cuidar da alma. A alma, o espírito está precisando de boas energias, vamos dizer assim. Então hoje nós vamos falar disso. Aliás, mesmo no futebol, tem hora que a gente vê um clima aí de rivalidade, que o cidadão torce mais contra o time adversário do que pro time dele, né? Ele tem uma coisa diante, né? assim, Tem, a assim, política isso também. Estranha, né? Pois é, como é que você vê esse comportamento que a gente está vivendo hoje, esse clima de disputa, de briga, uma pessoa coloca alguma coisa, o outro já critica. Tá meio pesado, não tá, Nilei? Vander, eu faço algumas leituras com relação a tudo isso, tá? Então, assim, um pouquinho do que eu vejo é que nós vivemos hoje numa sociedade ainda muito infantilizada, tá? Nós somos... a nossa cultura não leva as pessoas a assumirem, de fato, a responsabilidade por aquilo que elas devem ter como adultas, né? Não é só pagar imposto ou fazer coisas e sair para trabalhar, não é isso. Quando eu me refiro a uma sociedade infantilizada, é no sentido de ter, sim, esse olhar de que ele faz parte de um todo, de uma comunidade, e que para que isso dê certo, né, para que esse convívio dê certo, ele precisa pensar que até onde vai a liberdade dele, começa a liberdade do outro, né? Aquilo que você pede, eu quero que me respeite, você precisa respeitar o outro. O que a gente vê, assim, é as pessoas se apoderando das coisas dos outros, né? Então, essa coisa de achar que tem que levar vantagem o tempo inteiro. Então, meu time é melhor, minha religião é melhor. Não tem melhor. Se alguém ganha, aquilo. aí já quer desconstruir aquilo. Ganhou porque não sei o quê. Entendeu? É aquela história, né? Uma coisa que é muito triste, por exemplo, que eu falo da responsabilidade como social, por exemplo, vamos pegar uma coisa do dia a dia. Vamos lá. Eu quero que o lixeiro passe sempre quando é o dia do lixeiro, tá certo? Ok. Só que aí eu também não contribuo para que o lixo esteja lá no lixo. E aí, assim, eu passo pela rua, jogo no chão, sabe? Por quê? Porque vai ter alguém que vai catar. Aí vem a chuva, junta aquilo tudo, leva para um bueiro, aquilo provoca enchente. Aí a culpa é de quem? Coitado do né? Rapaz do lixo lá. É o lixeiro que não recolheu, é o gari que não varreu. Nunca o governo que não tomou conta lá para que melhorasse a questão da enchente. Ok, precisa melhorar? Precisa. As galerias precisam melhorar? Sem dúvida. Mas o que eu digo assim, eu estou pegando um dia a dia, tá? Estou pegando uma coisa bem chula. E a gente precisa pensar, né, que, caramba, a gente olha aí para o time de futebol. Por que brigar por causa disso? Não vejo muito sentido, né? Brigar por isso. Poxa, um time vai ter que ganhar sempre. Né? Ou ganha ou empata, mas aquilo é um esporte, faz parte, né? O ganhar e perder. Mas é que assim, se a gente traz isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, o ganhar e perder, como é que tá? Né? Eu só posso ganhar? Não, há momentos que eu vou perder mesmo. Não tem como, é inevitável, né? É que culturalmente nós não temos uma identidade, né? O brasileiro não tem essa identidade. O Nelson Piquet que falava assim, né, que o segundo colocado não é valorizado porque o segundo é o primeiro dos últimos. Muitas vezes o segundo chega ali... Que triste isso, né? Que triste ver dessa forma. Exatamente. Eu vejo isso muito triste. E é muito gozado, esse comentário dele foi alvo assim, de gozação. Tá? Aliás, era por causa de rivalidade que ele falava isso. Né? Porque quando o filho dele estreou e foi segundo colocado, ele fazendo comentário
para a Rede Globo, vamos falar. Sim, Ele claro. enalteceu o segundo lugar. Mas é um pensamento triste. Eu acho que um dos nossos grandes problemas é que nós não sabemos viver com o contrário, né? Com a diversidade. Né? Nós não aceitamos nós não aceitamos que o outro tem um pensamento diferente da gente, né? Esse que é o eu vejo assim grande uma problema, dificuldade muito grande de ouvir o outro. Isso. Né? Porque assim, se você para e ouve o outro, você começa a descobrir no outro, dentro da fala do outro, que tem coisas interessantes e boas, né? Não é só normalmente as pessoas estão ouvindo e já pensando que elas vão rebater aquilo que o outro está falando e não há um diálogo de fato, né? Há uma rivalidade. A gente vive realmente um clima assim, e você falou hoje é questão sexual, né? Você vê, ainda tem muita gente que não respeita, né? E a gente vê que a gente observa aí de uns crimes, de alguns crimes que ocorrem, inclusive, né? A homofobia ainda ela é muito presente, né, na nossa sociedade. Não que pelo mundo não tenha, tá? Tem. Infelizmente tem, né? É que assim, lidar com o diferente, com as diferenças, é algo muito difícil para a nossa cultura, né? Principalmente, eu me reporto à nossa cultura, porque não adianta a gente ficar debatendo que em outros lugares é diferente. Nos Estados Unidos é assim, que na Europa é assim. Mas a gente não está lá, a gente está aqui. Né? Então, assim, quais são as dores da nossa sociedade? É para essa que a gente precisa olhar. Né? E algumas coisas até nós somos até melhor, sabe? Mas eu concordo com isso. Né? Então, nós temos que continuar vendo o que é nosso aqui. Isso. Houve uma época que você falava muito que o preconceito do Brasil era pior porque ele era enrustido. Eu escutava essa frase, eu era molecão, eu falava, mas o que será? Que esse tal de enrustido aí? Que a gente se convive tão bem, né? E realmente, hoje piorou. Quando era enrustido, as pessoas se conviviam melhor porque não era enrustido. Era uma forma, era mais descontraída. Agora não, parece que começaram a falar tanto nisso, puxar tanto, que hoje piorou mesmo. Mas ainda assim, os preconceitos nossos aqui, eu acho que até são melhores aceitos, viu? São mais flexíveis, isso. O termo é esse mesmo. Fora é um pouco pior. Pouca experiência que eu tenho fora, eu achei pior nesse ponto. Existe uma postura mais radical, né? Assim, com os guetos mais estruturados, né? Com as gangues mais estruturadas do que aqui. Mas, infelizmente, a gente está vendo essas gangues se estruturando aqui. Né? A gente está vendo também uma coisa assim de tribos, né? Então, é a tribo que gosta de tal coisa, é a tribo que gosta de tal tipo de música, e mesmo os políticos, né? Quando se tem uma campanha eleitoral, ele fala para aquele público que ele já tem o voto. E ele não consegue falar para pegar o outro público. Então parece que ele não consegue conquistar o eleitorado do outro lado, porque parece que ele só fala para aquele público, né? É uma coisa assim, o cara que gosta de futebol e só fala para quem gosta de futebol. Aí tem outro que gosta de culinária, só fala para o público de culinária. E ele não consegue misturar, pegar alguém desse público e levar para lá, né? Tem muita dificuldade de transitar pelos saberes, né? Isso que é a coisa, né? Às vezes eu fico pensando se isso acaba não sendo também, por um lado, ou insegurança, mas por outro lado, aquela coisa da intenção, né? Eu falo só para um nicho, porque eu quero que esse nicho me enalteça, né? Tem isso também. Olha, o que eu falo aqui, o meu público... É a prova, né? E ninguém me contesta, né? Isso é uma coisa perigosa, Perigosa. Hoje nós temos alguns caos políticos por conta disso, né? Vamos ver. Porque você precisa, às vezes, ser contestado, né? É importante. Você se recicla, você vai... de repente, eles têm razão. Você para pra pensar. Não tem, exatamente. Se todo mundo fala, nota 10, nota 10, nota 10, você vai perder. Daqui a pouco você perde seus clientes. Precisa alguém te criticar, precisa, né? E tem uma coisa pra você poder melhorar, né? O poder isola. Às vezes o cara tá lá numa administração, ele não tá indo muito bem, e pode acontecer isso, ou às vezes ele tá indo bem, mas se não tá indo bem, normalmente ele fala, poxa, eu preciso corrigir. Mas aquele cara que tá do lado dele ali, que muitas vezes tem um emprego comissionado ali, fala, que é isso, chefe? Estão falando aí, não, mas o senhor tá bem. Quer dizer, o cara que tá ali do lado fica puxando o saco e às vezes não deixa aquela pessoa sentir a realidade. Por isso que eu falo que o poder isola, né? O pessoal fica ali, não, mas tal pessoa falou que eu tô indo bem. Só para garantir, né? O emprego. Mas que legal, estamos conversando. Jabazinho, né? Com a Nirley
Crespi, né? Eu até pensei que Eu era gosto Crespi. de falar Crespi, né? Porque Nirley foi como eu Crespi. aprendi de criança. Não, é isso daí, Nirley Crespi. Olha, e você é psicoterapeuta e consteladora sistêmica. Ô, Zé Isso. Fernando, as pessoas estão acompanhando, depois se alguém tiver alguma dúvida, quiser participar, Certo. vamos fazer Você pega aí, daqui a pode pouco já vou estar com o meu celular aqui também para ter esse retorno. O que é ser psicoterapeuta? O que é esse profissional? Como é que funciona? O que é psicoterapeuta ou psicoterapia? Ok. Vamos então entender um pouquinho o que é a terapia, né? Porque para a gente poder entender o que é psico está sempre ligado à parte psicológica, que a gente entende que a parte psicológica está voltada para o emocional, para o mental. Mas, na verdade, a parte psicológica ela engloba inclusive o corpo, né? Na semana passada eu discorri um pouco a esse respeito, falando sobre o que são terapias. E terapias, ela parte desde a terapia do físico, né, como uma fisioterapia, como as medicinas conhecidas, né, até a questão mental e emocional que toca o nosso dia a dia. Que, na verdade, isso tudo está interagindo entre tudo, né? E ser psicoterapeuta é lidar justamente com essa gama mais ampla de necessidades, né? Porque, por exemplo, a psicologia ela pauta bastante em cima da questão emocional, da questão mental, né? Assim como a psiquiatria, ela vai observar os sintomas físicos, mas ela também vai levar em conta as questões, os sintomas que a pessoa traz para tratar medicamentosamente aquelas alterações, né? Tem até uma frase, né, que acho que era da ASICS, até material esportivo, que usava assim, né, mente sã em corpo sadio, né? Para você estar bem da cabeça, tem que estar bem no corpo também, né? É difícil. E vice-versa. E vice-versa. Você está bem de cabeça, mas não está legal fisicamente. Às vezes o corpo, por uma questão de desgaste, às vezes um trauma, um acidente, ele pode estar alterado, às vezes uma doença que a pessoa traga aí hereditária, algum acometimento, né? Se ela tiver com a parte emocional e mental um pouco mais tratada, que eu digo assim, mais equilibrada, compreendendo o seu próprio processo, ela consegue vivenciar melhor aquelas limitações físicas, né, que vão acontecendo de acordo com o que ela está vivendo, né? Tem uma pergunta, Zé? Eu tô... Bom, eu tô... Vamos lá. Pode fazer uma consulta, curioso. Zé. Pode fazer uma consulta. Curioso que a psicoterapia, claro, eu já tinha algum conhecimento, mas Sim. da consteladora sistêmica. Essa é a palavra. O que seria? Também da psicologia? Seria uma... Isso até quando eu encontrei com a Nirley pela primeira vez semana passada, aqui mesmo no estúdio Giromix, aí quando eu vi constelador, eu falei, tem alguma coisa a ver com a estrela, com constelação? Isso. Aí eu falei, o que é isso, né? Então vamos lá. Então, eu vou dar uma resumida, porque esse é um assunto que a gente vai acabar se estendendo, acaba até estourando o tempo, né? Então, eu vou dar uma bela resumida. Quando a gente fala sobre constelação, e as pessoas me perguntam, sim, se tem a ver com constelação de estrelinhas, etc. Então, o termo constelação ele foi traduzido do alemão, tá? E foi feita uma adaptação, né? As traduções elas são meio complexas, né? Na hora que você traduz. Constelação, de fato, ela se refere a um local, ao seu local no sistema. Então, quando as pessoas pensam constelação de estrela, sim, cada estrela tem a sua colocação lá no céu, né? Quando a gente observa o céu. E a constelação sistêmica ela vai observar o teu lugar, o teu local dentro de um sistema. Então, vamos entender sistema, nós podemos entender o sistema familiar. Então, nós estamos inseridos, todos nós estamos inseridos no sistema familiar. Tá? Cada família tem as suas diferenças, mas é um sistema. Né? Nós estamos inseridos profissionalmente num sistema organizacional. Aí nós também vivemos antes disso dentro de um sistema educacional. Né? E assim vai. Temos o sistema político. Então, nós vivemos e estamos sempre interagindo dentro de sistemas. Tá? A constelação ela vai trabalhar justamente essa conscientização do teu local, no teu sistema,
E o que te trava, né? Porque assim, muitas vezes nós temos crenças inadequadas que a gente já trabalha, né, em psicoterapia. E chega num momento que aquilo está travado, parece que não anda. Né? A pessoa vai fazendo todo aquele processo O psicoterapêutico. que é a pessoa que monta um negócio e não dá certo? Isso. Ou namora, não dá certo. Isso, Namora, outro não dá certo. É isso, a pessoa isso. não consegue se firmar tanto no campo sentimental, no campo profissional, fica batendo Exatamente. e rebatendo. Exatamente. Ou seja, ela passa por vários processos terapêuticos, não consegue sair daquele círculo, né? Onde eu digo assim que é até um círculo vicioso, onde ela vai sempre recorrendo naquele mesmo comportamento, e esse comportamento traz para ela quando chega ali na hora H, na hora da decisão, ela não dá conta. Não dá conta. Poxa, e como é que vai, por exemplo, alguém que, vamos pegar lá no campo sentimental, que ele não consegue, chega no momento ali, o namoro vai ficando sério, chega na hora lá, ele pula fora, fala, não dá pra mim. Como é que você faz isso, para você ter esse trabalho? É individual, a pessoa vai lá e vai deitar no divã e vai ficar conversando com você? Como é que funciona isso aí? Eu tenho que pegar mais gente da família? Não, é assim, a constelação, ela sempre será individual, né, quando é na questão da família, ela sempre será individual quando você vai tratar de um comportamento recorrente desta pessoa, tá? Ela pode ser realmente individual ou em grupo. A gente vai ver como que vai trabalhar. Então, a pessoa primeiro entra em contato para falar o que ela quer trabalhar, né, por exemplo. E aí, em cima dessa questão, a gente vai ver o que está acontecendo com ela. Então, vamos pegar esse exemplo que você falou agora. Da vida sentimental. Da vida sentimental, o cara vai, que é muito vai. recorrente. Então, teve um momento que ele chegou até a mobiliar a casa, mas chegou na hora... Desistiu. Então... quem que viveu isso na família, né? Se alguém na família... A gente começa por aí. Aonde que isso está na tua família, né? Por exemplo. Não, meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Não foi. Mas quem foi? Meu avô foi. Meu avô viveu isso. A minha avó viveu isso. Né? Então, a gente olha para a ancestralidade, porque a ancestralidade, ela nos traz, ela é a nossa raiz, né, gente? Tudo tem uma ordem, né? Não dá para a gente dizer, eu vim antes do meu avô. É impossível. Não tem. Né? Existe uma ordem, né? E essa ordem é uma das leis sistêmicas, né? É uma das leis importantes de ser observada. E isso a gente observa, inclusive, quando você vai fazer um trabalho organizacional. Quem chegou primeiro? Como é essa hierarquia, né? Mas voltando para essa questão sentimental... Então a gente traz coisas. Traz coisas. E isso a gente vai até o bisavô, família. Chega no tataravô. Sim. Isso também é claro para casais. Para casais. Já pessoas casadas. Casadas, inclusive. Você traz toda essa... Inclusive. Mas antes dele casar, aí você vai pegar uma pessoa e falar, poxa, tem algum exemplo na família? Eu achei um exemplo aqui do meu bisavô. Tal. Aí, Por lealdade. E assim... Os nossos vínculos com os nossos ancestrais são amorosos. Apesar de que você olha e você fala, mas eu tenho uma raiva absurda. Meu pai foi sacana comigo, minha mãe foi sacana comigo. Como que você pode falar que existe amor nisso? Existe. Existe amor, não assim, nesse ato dessa forma de relacionamento. Mas existe amor naquele momento que você foi concebido. Mas eu fui concebido numa situação de estupro. Como que eu posso ter sido... Como pode ter sido amor? Amor, eu vou deixar claro primeiro aqui para vocês. Quando a gente se refere a amor, não é paixão, tá? Para começo de história. Paixão é uma coisa, amor é outra. Amor é esse fluxo de vida. Né? É o que permite que a vida se manifeste. Então, é essa continuidade, esse fluxo. Ok. Aí, nesse caso, por exemplo, vamos pegar, hipoteticamente, que foi o bisavô dele ou tataravô dele que foi instável por uma questão que ele vivenciou desde criança, ele não acreditava que pudesse ser feliz dentro de um relacionamento e aquilo ficou muito marcado nele. Por conta disso, ele não consegue formar vínculos de fato. Aí ele teve lá um filho bastardo e aquele filho acabou casando e formando de novo uma família, né? Mas teve aquele registro, esse registro vai sendo passado. Eu até dou aqui para vocês uma dica, né? Para quem quiser entender um pouquinho. Tem uma animação esse ano que ganhou o Oscar, que foi Viva,
A Vida é uma Festa, é muito curioso nesse sentido, tá? O menino, o gurizinho, ele quer... o impulso de vida dele era tocar, cantar. Ele queria ser um músico. E há um tempo, né, o tataravô dele havia saído de casa para tentar ser músico, né, vencer na vida como músico, e não voltou para casa. E a filha, né, a filhinha, ficou esperando o retorno dele. Eu acho legal assistir mesmo esse desenho, que é bacana. E aí ele não consegue voltar. E ninguém vai procurar saber por que ele não voltou, né? Eles atribuíram essa culpa à música. Então, a música se tornou um tabu dentro daquela família e não pôde mais ser permitido. Eles se tornaram sapateiros, tal, então ninguém podia cantar lá. Era um tabu, ninguém. E o menininho veio e disse assim, mas eu quero, né? E tem toda lá uma historinha que é pautada no culto aos mortos do México, tá? Que eles têm esse Dia dos Mortos. Uhum, e é bastante importante para eles, então, como cultura. E lá eles acho que eles têm até uma imagem com uma caveira, né? Uma caveirinha, tal. É. Mas eu falo que esse filme é bem poético, esse desenho é bem poético, é bem bonito. Então, se e fala... o menino consegue resgatar a memória do tataravô. E esse tataravô volta a ser incluído na família. Né? Então, assim, a exclusão, por exemplo, nos sistemas é algo muito sério. E essa é outra lei que rege os sistemas. Né? Então, a ordem, a inclusão... Os sistemas não aceitam as exclusões. De alguma maneira, ele vai buscar reinserir aquele elemento que foi excluso, ele vai buscar reinserir. Essa é uma força que existe. E o equilíbrio, né? Quando a gente dá em excesso, a gente fica sem, você fica murcho, vamos dizer. Se você só recebe em excesso, você fica inchado, né? Então, é preciso ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Voltando a esse caso hipotético que você colocou. Da pessoa na hora de casar. Né, da pessoa na hora de casar, ela desiste e sai correndo. O que está acontecendo? Quais são os registros dela? Como que foi esse convívio? Que cultura que ele trouxe? Como que era o comportamento dos pais? O que eles traziam? Né? Quais foram essa hereditariedade que a gente olha? Mas não é só isso, tá? Esse é um dos itens que a gente olha, né? Eu acho que são bem complexos. Agora, por exemplo, o livro, por exemplo, O Cortiço, que é do Luiz de Azevedo, que Sim. fala que a pessoa ela começa a se comportar na sociedade que ela participa. Então, quando ele tinha lá casas menores, que era um cortiço, ele tinha uma postura. Aí ele foi melhorando de vida, começou a se relacionar com outra, ele foi mudando isso daí. A gente não é o meio onde a gente vive. A gente, por mais que você tenha nascido na zona rural e depois você cresça numa grande cidade, você não vai esquecer aquelas coisas. Não. O meio não consegue fazer você esquecer aquelas coisas do passado. Você pode até negar, você pode tentar excluir tudo aqueles, você procura excluir os registros, mas eles permanecem. Né? Em algum momento ele vai dizer, eu estou aqui, olha para mim, né? Porque isso é importante. Eu falo assim, olha, a gente precisa pensar na nossa vida que existe essa continuidade. Né? Se a gente é o galho de uma árvore, por exemplo, se a gente é o fruto, né? Eu acho melhor o fruto. A gente é o fruto de uma árvore. Se a gente nega a raiz, a gente vai conseguir ser fruto de novo? Não, porque você mata a árvore, né? Ou seja, nós temos raízes, nós temos a nossa ancestralidade, que ela é a raiz. E nós temos a nossa continuidade, que a gente vai se reinventando. Então, por exemplo, a gente vai ter as frutas híbridas, por exemplo, né? Que foram por enxertos e etc. Isso é uma evolução dentro do sistema. E o sistema espera, assim, que a gente evolua, né? Para que ele vá também evoluindo junto. Mas aquelas questões de raiz, ela está ali presente. Se você não olhar para ela e deixar que aquilo fique, né? O que é da raiz fique para a raiz, né? E a gente possa seguir a vida, a gente trava o nosso fluxo. Tem uma frase que fala assim, só quem tem passado tem futuro. Isso aí, se você não respeitar o seu passado, não tiver uma história, você não vai conseguir. Olha, eu quero mudar. A partir de amanhã, estou negando tudo isso, vou só pensar no futuro. O passado tá muito ali com você. Uma coisa que eu chamo muita atenção, inclusive em setting terapêutico, é o seguinte: o teu passado
é importante para ser olhado. Ele não é para você ficar preso nele. Se você ficar preso nele, você não consegue caminhar pela vida, tá? Se você nega o seu passado e você diz, não, ele não existe... Você também não vai. Você também não vai, porque você vai ter que construir tudo de novo. E você constrói a partir do quê? Né? Então, assim, passado é para ser olhado, o que deu certo, que bom. Toma aquilo como uma referência legal para você continuar a vida. Aquilo que não deu certo, toma como uma referência também para você não repetir. Né? Mas ele é super importante. O passado está muito presente, né, Zé Fernando? Você tem uma questão, Zé Fernando? Quero mandar um abraço aqui para o Maurício Sandonato acompanhando, o Nivaldo Adriano, a professora Edna Rosa, os Vandir Pedroso, João Pedro Pérez, o José Luiz de Souza, o nosso diretor Jair Ribeiro, tá todo mundo aqui acompanhando o nosso programa aqui, né? E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou isso que vem da família, tal, deixa eu ver se eu tive alguém na família que não queria casar ou se tinha alguém ligado à música. Aí a gente fez assim, a gente tem um caso de um homossexual na família. Sim. Aí fala, poxa, mas nunca a gente teve isso na família. Olha, pega lá seus pais, seus tios, seus avós. Como é que entra isso? Fala, teve alguém lá atrás que ficou no armário? Olha, Wander, eu vou entrar por duas vertentes, tá? Primeiro que a gente não tem garantia nenhuma que essa homossexualidade já não estivesse no nosso sistema anteriormente. Porque, como foi dito agora há pouco, muitas coisas elas não eram tocadas, não se falava, era um tabu. Então, mesmo que essa homossexualidade estivesse presente, ela não poderia ser dita. Então, se negava. Foram pouquíssimos aqueles que tiveram coragem de se mostrar e assumir essa homossexualidade. Hoje em dia, existem inúmeros estudos onde a gente vê realmente que isso é algo que a pessoa já nasce com, tá? Principalmente quando é a questão de transgêneros, que vai entrar a questão de escolha de gênero, né? Então, a gente já vai enveredar por outra questão. Mas, voltando na questão sistêmica, certamente isso já existiu, não foi olhado, não foi cuidado na época, não foi aceito, e aí voltou agora. Só que agora a gente tem esse espaço para poder olhar para isso e poder até acolher. Por que não? Sim, sim. Né? Sim. Não sei se é a palavra correta, mas eu penso assim, não é, como se diz, é opção, é condição. Isso. Eu não tive opção se eu ia ser isso ou aquilo, eu sou isso. Quer dizer, eu sou hétero, eu não tive opção se eu queria ser isso ou aquilo. Então, eu acho que as coisas são assim, né? É a minha opinião. Não sei se é correta, mas é essa que eu tenho. E como tratar, quer dizer, há o caso da rejeição da própria pessoa. Sim, você também consegue, você também tem esse... Para trabalhar essa questão. São questões... Na questão do homossexual. Porque a gente teve recentemente a novela aí, que era... como que é? O Outro Lado do Paraíso, que tinha lá a questão do Dr. Samuel, lá, que era homossexual, mas ele não aceitava o homossexual lá no hospital, ele queria prejudicar, ele queria mandar embora, ele era homossexual, mas ele não aceitava ter outro ali do lado dele, ele rejeitava, né? E não só, às vezes a pessoa não aceita que ela é. Sim. Né? Isso acontece. Mas então... É um grande sofrimento. É um grande sofrimento. E é tratado como? Assim? É um erro? Não há erro. Então, não há isso erro. que a questão também assim, acredito que não. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da novela. Ali estava até um pouco ficou exacerbado ali, né? Tava uma coisa meio... Como qualquer novela é assim que funciona, mas tudo bem. Ali naquela questão do doutor homossexual, ele tinha assim esse conflito, mas ele também queria agradar a mãe, né? Então, ao mesmo tempo que ele queria se agradar, ele também queria agradar a mãe, ele acabava que não agradava nem a mãe, nem a ele, nem ao companheiro dele, nem a mãe da filhinha dele. Ou seja, havia ali uma grande confusão. Tudo isso é trabalhado, sim, é possível de ser trabalhado, sim. Em que sentido? De buscar a melhor forma de se aceitar. Né? Da melhor forma de lidar com aquilo que a pessoa tem para ela, né? Porque assim, homossexualidade ainda é um tabu para as pessoas, mas hoje em dia a gente já consegue lidar com isso de uma forma muito mais saudável, porque não é errado, não tem erro.
tem escolhas. E as escolhas, elas acontecem e vêm sempre para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. O problema para quando a gente se trava nesse processo, sabe? Onde assim, ou eu não aceito, ou eu me torno uma pessoa, por eu me sentir excluído, eu me torno uma pessoa agressiva, eu agrido o meio. Eu posso agredir o meio de várias formas. Eu posso agredir, né, batendo fisicamente, mas eu posso agredir também palavras, com atos e por aí vai. Né, me comportando inadequadamente. Porque assim, o fato de você fazer a sua escolha não quer dizer que as pessoas tenham que ser como você quer que elas sejam. Ou que elas têm que te aceitar como você quer que elas te aceitem. Bom, e voltando aqui, a gente falou do caso do homossexualismo, mas a gente estava falando aqui do rapaz que vai casar, não casa, da moça que vai casar também sempre coloca barreiras. E você, nessa constelação, né? Sim. Você vai localizar essa pessoa e ela vai chegar a uma solução ali. Como é que tem sido isso? São muitas sessões. A solução não vai ser assim também, de imediato. Não é varinha de tá condão, dentro da tá, cabeça, gente? então tá dentro da cabeça dela ali, Aliás, né? varinha de condão, dentro de qualquer processo terapêutico, gente, olha, se alguém disser que é varinha de condão, sai correndo, porque isso não existe, tá? Isso não existe de forma nenhuma, em lugar nenhum. Primeiro que o milagre não existe, ele só existe automilagre. Né? Assim como a cura. Ah, eu vou te curar. Não, eu não vou te curar. Você que vai fazer o seu processo de autocura. Tá, primeiro vamos deixar isso tudo claro. A constelação, a gente faz uma comparação como se nossa vida fosse uma colcha de retalhos, tá? E aí a gente vai tratar um pedacinho, um retalhinho. Esse retalhinho é como você jogar uma pedrinha dentro da água e ela vai reverberando, não vai? Faz a ondinha. As ondinhas, né? E essas ondinhas, elas vão chegar na margem. Enquanto ela está ali reverberando, ela vai reverberar em toda a sua colchinha de retalhos. A gente libera a energia daqui e essa energia passa a fluir melhor. Aí virá uma outra questão que você vai trabalhar na tua continuidade, né? Então, por exemplo, uma das questões que se trabalha bastante, é bastante comum, nos relacionamentos, né? Ah, poxa, por que eu não dou certo? De repente, você precisa olhar, a gente precisa parar e olhar. Se você não está fixado no teu pai, se você não está fixado na sua mãe, sabe? Aquela coisa da menina que foi a princesinha do papai, né? E tudo bem de ser a princesinha do papai, não estou criticando isso. Mas o tempo passa e ela não consegue se desvincular dessa energia de princesinha do papai, e aí ela não dá certo com nenhum marido. Claro. Né? Exatamente. Ou não desliga da família, chega o fim de semana, está na casa da mãe. Tem que isso, exatamente. Não desliga e não começa a família. O rapaz, né? Ele está lá tão vinculado com a mãe, por exemplo, tanto vínculo é tão forte, né? Esse vínculo amoroso dele com a mãe é tão projetado, é tão forte, que nenhuma mulher consegue dar certo. E quando ele casa e fala, vou levar a sogra para morar. Aí... É complicado, né? São questões assim que a gente Mas olha. tem casos que vai morar a sogra, dá certo, tudo lógico. bem, não é aceito. Outra coisa que a gente olha na constelação, por exemplo, é a questão financeira. Por que não dá certo? Por que não dá certo? Eu vou fazendo um negócio e não dá certo. Porque muitas vezes a pessoa está lá interiorizado dentro dela uma lealdade com familiares, aí, às vezes até antigos, né, da linhagem hierárquica dela, lá dos ancestrais, onde passaram muita fome, onde passaram muita necessidade. E essa lealdade, que não é racional, ela é inconsciente, vamos deixar isso bem claro, porque ninguém vai fazer uma lealdade, um vínculo de lealdade racional nesse aspecto. Ela, inconscientemente, ela sabota os processos dela. Então, ela constrói para perder. A hora que ela consegue, ela perde. Ela consegue, ela perde. Né? E aí isso é um vínculo de amor com esses ancestrais, né? Que, puxa, passaram tantas necessidades, sofreram tanto, foi tão difícil. Então, assim, como que eles, tendo sido tão infelizes, eu posso ser feliz? Poxa, né? tem gente que carrega isso. Olha, a grande maioria, Wander, você não tem noção como isso é presente. É muito presente. E a gente trabalha essas questões na constelação. Outra questão que a gente trabalha, que vem muitas queixas muitas vezes, é com relação ao profissional. Ah, eu não dou certo, não gosto do que eu faço.
E muitas vezes a pessoa realmente fez, porque na linha da família dela, todo mundo, vamos supor, vai. O muito pai comum. era doutor, médico, era engenheiro e queria que o é filho doutor, seguisse a todo mundo carreira. tem que ser doutor. E o cara quer ser músico, o cara quer ser piloto de avião, né? Poxa, é uma coisa legal também. E ele não consegue, toda vez que ele presta um concurso, ele não vai. Aí ele vai e faz lá e vira doutor. E passa a vida inteira infeliz como doutor. Ele até exerce bem a profissão que ele se propôs, porque ele estudou, tal, não estou Mas só que ele desmerecendo. fica com aquilo. Como eu já vi história também, olha, meu pai queria que eu fosse advogado. Aí eu estudei, me formei, peguei o diploma, entreguei para ele e falei, tá aqui o diploma, mas eu vou fazer outra coisa na vida, né? Nossa, que bacana quem consegue fazer Ele fala assim, isso, olha, é tá muito aqui, legal. pai, o diploma que você senhor queria, tá aqui, mas agora eu vou fazer outra coisa. Mas isso é bacana. A pessoa conseguir essa força interna para conseguir chegar para o pai e falar, tá aqui o diploma, agora eu vou fazer outra coisa, já é um grande passo. É um grande Mas passo. normalmente o que acontece? A pessoa se convence de que aquilo é o melhor mesmo para ela e ela passa a vida inteira. Então, quando eu me aposentar, aí eu vou viver minha vida. Só que aí passou a vida inteira infeliz. Quando chega na idade da aposentadoria, está doente, porque a infelicidade gera doença. Não tá se aposentando tão cedo, né? Né? Não se aposenta tão cedo e daqui para frente a gente nem sabe quando que vai aposentar. E é difícil recomeçar, viu? Não é? Né? E recomeçar é um grande desafio, É um desafio. né? Porque Se você toda não a tua levar vida... numa boa, você não Não, você para no meio do E caminho. depois você está com a tua vida inteira pautada naquilo que você viveu, né? Naquilo que você aprendeu. Então é difícil recomeçar com mais idade, sim, mas é muito libertador. Não, é claro. Né? Poxa, uma delícia. Então a constelação trabalha essas Então questões. a constelação é para achar o seu local ali dentro da família, por exemplo, dentro. E quando você entra numa coisa em grupo, olha, o dono da empresa fala, poxa, a empresa não está indo bem. Sim, Tem isso, aí o dono já da é empresa organizacional. coloca todo mundo lá, o gerente, o vendedor a e gente vai todo precisa mundo ver, para, vamos dizer, para terapia. E É uma outra abordagem que a gente faz, né? Porque a gente vai ver as dinâmicas, como é que elas estão acontecendo dentro dessa empresa, né? Porque às vezes a empresa, ela, por exemplo, tem. Vou pegar um departamento que chama muita atenção das empresas, né? Às vezes é o departamento de vendas, que é o que mais chama a atenção, porque ela, através que de puxa vendas, ali. é que faz ela funcionar. Ok. Aí ele tinha lá um gerente que era ótimo, um gerente de venda que era muito bom, ele era tão eficiente que, puxa, os donos vão lá e presenteiam esse gerente com uma franquia, tá? Então, esse gerente tinha uma equipe. E aí ele pega e vai embora e a equipe se sente órfã. E toda a lealdade dessa equipe estava vinculada a esse gerente. Aí ele vai e coloca um novo gerente, obviamente, e esse novo gerente não é incluído nesse sistema. E aí precisa rever toda essa energia. Que fala, vamos trabalhar, vamos fazer tudo de novo para ele lá na frente ganhar e a gente não vai poder. Passa muito tempo. Porque, vou dizer, entra muita coisa. Organizacional é delicado. E vou dizer uma coisa para você. A gente fala isso na política, no futebol, no nosso meio de rádio e televisão, mas tem uma coisa assim que é a vaidade. Isso. Você, O o ego, ego você. E uma coisa que eu costumo brincar: ciúme de homem é terrível, hein? O pessoal fala, mas ciúme de homem, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Ciúme é do terrível. ser humano Já vi é alguns terrível. casos, mas o homem diz uma coisa pra você. O cara assim mexe no bolso, eu acho que a parte mais sensível, mexe no bolso que o cara vai dirigir direitinho, mas mexe no cotovelo do pior, cara. né? Nossa, o cara fica uma fera, né? A questão é o que eu falo. Ou assim, a mulher também, mas o homem é isso fala... que eu ia falar. A vaidade não é só vaidade, né? Eu falo que a gente precisa sempre dar o nome certo para as coisas certas, né? Isso. Muitas vezes a pessoa fala, fulano está com ciúmes. Não, fulano está com inveja. Não, mas eu não sinto inveja. Mentira, todo mundo sente inveja. Mas eu A rezo inveja é todo boa, dia. não tem isso que fala, é uma inveja boa. Mas existe a questão Tem da inveja boa? Claro, nós temos potência, gente. Isso é potência. A inveja, o orgulho, a vaidade são potências energéticas que nós temos. É como nós utilizamos ela é que vai fazer o efeito na nossa vida. A inveja, nós precisamos ter. Se a gente não sentir inveja, por exemplo, eu não sinto desejo de querer aquilo. Então, como que ela vai ser boa? Ela vai ser boa no momento que eu uso ela como altruísmo. Então, eu olho alguma coisa que você tem, eu falo, puxa, eu também quero ter isso. Então, eu vou me trabalhar para conseguir isso. Sem derrubar sem prejudicar aquela pessoa. Aí, como que é a inveja comum que a gente conhece? Você tem isso, eu vou acabar com você, porque eu quero mais que você se ferre, que você perca tudo, porque eu tenho inveja de você.
né? Porque eu queria ter o que você tem. É isso que é a questão. A vaidade é a mesma coisa, tá? A vaidade é importante, né? Porque é a vaidade que nos movimenta, que faz com que a gente busque ser melhor naquilo que a gente faz. Porque o que é alimento vaidoso? Não é o reconhecimento, né? Então, uma pessoa vaidosa, por um lado positivo, ela vai procurar fazer o quê? Melhorar as coisas dela para ela ser melhor reconhecida. A vaidade, num lado negativo, é essa vaidade que fica espizinhando o outro, fica pisando o outro, aquela coisa de se achar melhor do mundo. E não é, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Achar que é a última que é bolacha do pacote, né? na biafra. Isso mudou né? muito nas empresas hoje, né? Porque Sim. o cara achava, fala assim, se eu não tiver aqui a partir de amanhã, isso não vai funcionar. Então também ficava segurando aquelas coisinhas. E hoje a gente vê que com a internet, com tudo, a gente já tem muito mais informação circulando que não fica. Às vezes o cara tá fazendo o trabalho ali, mas o trabalho dele, ele tem que colocar numa consulta que todo mundo vai ver e não fica mais aquele cara segurando na verdade, ali, hoje né? Hoje em dia, dentro das organizações, inclusive, a gente já vê uma mudança de comportamento mesmo, né? Dos próprios dirigentes, né? Eles já sabem que hoje você precisa valorizar o elemento, né, humano que você tem lá dentro, porque por mais tecnologia que você tenha dentro de uma empresa, o valor humano é mais importante ainda. As relações são mais importantes. E acho que a gente tem que fazer um esforço para preservar isso. Sim, com certeza. Então, essa mudança de paradigma eu vejo de uma forma muito construtiva. É muito bom que isso esteja acontecendo, né? Porque antes também tinha esse olhar mais mecanizado, né, do cara de não valorizar o teu funcionário, né? Porque hoje você tem menos funcionários porque você tem mais tecnologia. Então, você tem que ter funcionários melhores para você poder ter uma tecnologia bem aplicada, né? São detalhes, né, bem interessantes. Lucas, vamos fazer um rápido intervalo para a gente falar do nosso residencial Recanto da Cascata e daqui a pouco a gente vai voltar aqui para dar sequência no nosso bate-papo. Estamos conversando hoje aqui com a Nirley Crespi, que é psicoterapeuta. Eu tenho que olhar para falar psicoterapeuta, é comprido, né? E consteladora sistêmica. Já já a gente volta aqui no nosso Linha Aberta, só um minutinho. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Linha Aberta para bater um papo aqui com a Nirley Crespi. A gente estava falando aqui, né, enquanto a gente estava mostrando o nosso residencial Recanto da Cascata, antecipe seus lançamentos. Olha, e tem um detalhe bem interessante, hein? Lá você vai, lá aproveita a água de chuva. Então o que acontece? A água de chuva vai ser utilizada ali no vaso sanitário e vai ser utilizada também ali para molhar o jardim, para fazer a limpeza. Isso dá uma economia em torno de 30%. Tem detalhes bem interessantes, os corredores são bem amplos, não é aqueles prédios que você vai tudo apertadinho, não. Residencial Recanto da Cascata. E amanhã, nossa semana, vamos trazer mais novidades para você. Nele, a gente estava falando aqui das redes sociais, né? Tem o público que acompanha a gente, mas você também tem seus amigos nas redes sociais aí. Se também está sempre conectado ou não? Pois é, né, Wander? Eu venho fazendo aí um trabalho agora de conscientização aí. Na verdade, o meu trabalho é de informação. Venho trazendo para as pessoas informação, né, para quebrar esses tabus e essas resistências que existem quando a gente fala dessa parte de psicoterapia e de outras. Tem muita gente que não coisas, acredita, né? fala, não, o que resolve é remédio. O meu psicólogo, o psicólogo lá em casa era atrás da porta, o chicote. Não já viu isso, né? Só fala, tem isso. Hoje a criançada fala assim, pô, se tomasse uma cintada aí ia ser diferente. Esse negócio de dar uns tapas na criança aí, como é que é? Hoje a gente fica, bateu, traumatiza. E aí vem assim, mas eu tomei uns pancadas lá do meu pai e sempre... Como é que é isso hoje em dia, com uma mudança na sociedade, né? Sim, tem toda uma mudança nessa sociedade, mas assim, uma das coisas que está acontecendo e que é muito
muito, muito sério, que eu sempre chamo atenção, é para os pais voltarem a assumir a responsabilidade da educação dos seus filhos, tá? Porque botar limite não traumatiza, não. Tá? É e é importante. importantíssimo. E o Zé que trabalhou tanto tempo Porque como educador, toda né? criança que não Tem tem que ter limite não se sente amada, gente. E isso é importante. A criança precisa sentir o amor dos pais através dos limites. Ah, não, imagina, coitado. Não tem coitado, não. Aí o que a gente vê são muitas projeções que os pais fazem nos seus filhos. É muita culpa que eles sentem, porque Isso que eles você têm falou. que trabalhar. Projeção do filho. É. A gente vê treino lá na escolinha, o menino Uhum. tá ali na frente e o pai tá bravo ali, viu? Chuta pro gol, chuta pro gol. O pai quer que o menino seja jogador. E aí o que você tá no gol, filho? O professor falou pra eu ficar aqui. Não, filho. Você é atacante. O pai bota uma pressão. Já teve até o Ricardo lá do Grêmio no São Roquense, Ricardo Barbosa, que é o chefe de divisão do esporte de São Roque também, já trouxe pessoas para falarem sobre isso. Sim. Porque tem pai que no treino ali, você viu isso, a natação, isso que você falou, quer É transferir total isso projeção. no filho, né? E esse filho sofre uma pressão que ele não dá conta. Às vezes o garoto até nem gosta tanto de jogar futebol, ou até na natação, nem gosta tanto assim, e está fazendo lá porque é para agradar pai, para agradar mãe. E às isso vezes é sério. gosta e o pai fala, não vai porque você tem que ficar estudando aqui, né? Não é? Não tem isso. Às vezes é o contrário. O equilíbrio nas coisas, vou voltar na questão dessa lei, né, sistêmica, que é a do equilíbrio, é super importante. Se você dá demais para o teu filho, ele fica sem noção de limite e ele vai sempre querer mais. E aí vai chegar um momento que você não vai ser suficiente. E aquilo que você oferece para ele não vai mais satisfazê-lo. Então, se ele não está mais satisfeito em casa, ele vai querer isso na rua. E aí É que é o grande perigo, né? É quando esses jovens estão aí perdidos, sem parâmetros, sem referencial. E isso é muito sério, gente. Quando eu digo assim para os pais reassumirem seus filhos, não é para deixar de trabalhar, não é nada disso. Não. Eu falo que é muito mais importante 1 hora de relacionamento com seus filhos com qualidade do que 24 horas todo mundo brigando ou todo mundo só no celular. Ninguém se fala, ninguém se comunica. É preciso resgatar, sim, os valores de convívio familiar, extremamente importante. Então, eu só tenho domingo para ficar com meu filho, então fique domingo com o seu filho. Ah, mas eu só posso ficar 2 horas, então que essas 2 horas sejam presentes mesmo, de verdade. Tá ali, junto. Resgate essa coisa de sentar na mesa, conversar com o seu filho, saber o que está acontecendo com ele. Ah, não, mas eu dou um celular de 3 mil, 4 mil reais para o menino, compro um tênis de 1.000 e talalã, compra um videogame, o boné de tanto não sei o quê. Você dá um monte de coisas materiais e você não dá você mesmo. E isso vai refletir aonde? Na escola. Quer dizer, Exato. a gente está muito descoberto dessa parte emocional, a gente está muito preocupado com o material, né? Olha, do celular, com a televisão, com o videogame, com o carro, com o tênis de marca, e esse lado da conversa. E aí vem o pai e diz assim, o pai, a mãe... Você deve receber muitos casos no seu... Muitos E casos. que normalmente procura? Os pais que procuram ou o filho? Olha, e o filho às vezes não tem autonomia, né? Porque o filho... Normalmente, os pais, quando me procuram, vêm reclamar do jovem, né? Normalmente adolescente, está com algum problema e está com desvio de comportamento, questões com envolvimento com entorpecentes. Aí eu vou conversando e aí eu vou identificando essas carências, né, de convívio familiar. Quando precisou dizer não dá, filho, não tenho como te dar, né? Não, mas ele queria e eu dava, ele queria e eu dava. Né? Me esforçava, trabalhava mais, deixava de comprar alguma coisa para ele e dava. E às vezes tem que tomar muito cuidado com isso. E assim, é importante você ir situando teu filho dentro da tua realidade, né? Ah, mas ele queria um tênis que os amigos têm. Você pode dar isso para ele? Ah, não posso. Mas então diga, eu não posso te dar isso. Por que eu não posso? Porque hoje eu não posso. Talvez lá na frente eu possa. Mas que tal se você me ajudar e a gente trabalhar junto, fazer alguma coisa? Chamar esse filho, essa criança, para se tornar produtiva. Porque uma das coisas sérias é justamente as crianças não têm mais noção de valor. E a nossa sociedade está infantilizada porque não tem noção de valor. Não tem noção de valor. Tudo está muito descartável, né?
Você descarta coisas materiais e você descarta pessoas. Você descarta seus pais, você se descarta seus avós. Ah, tá velho. Não tem mais importância. Isso é sério. Né? Olha, nós estamos caminhando aqui para os 10 minutos finais. Esse bate-papo aqui Passa com a tão Nirley depressa, Crespi né? passa Muito depressa. A sua consulta lá tem 1 hora? A minha consulta normalmente é 50 minutos. 50 né? minutos. Então, Que estamos. é o tradicional, que né? é o O normal. De 50 minutos, mas dependendo Sim, do passa. caso, eu estouro, porque às vezes a pessoa está no meio de uma fala, ela está num momento de Não emoção, pode- eu não vou interromper, né? Claro. Quem quiser conhecer mais, nirleycrespi.com.br. O Nirley termina com Y. nirleycrespi.com.br. E aí você tem, além de todo esse trabalho que você faz, né, psicoterapeuta e consteladora sistêmica, você atende adultos e crianças, aí você tem regressão também, Sim. né? Florais de Bach. Sim. Florais É de um Bach. recurso que eu utilizo e que eu indico, né? Porque ele dá um suporte emocional bacana. E aromaterapia. A gente trabalha com aromas mesmo, com perfumes, né, com essências mesmo de plantas que elas harmonizam. Porque, assim, vocês já perceberam quando vocês estão em algum local, por exemplo, para mim incomoda bastante o cheiro do cigarro. Ah, o cigarro, sim. O cigarro. Então, isso desarmoniza o ambiente, não desarmoniza? Agora, quando você está perto de Lugar alguma... perfumado e tal. pode ser perfume de flor, pode ser perfume de uma árvore, não é melhor? Eu falo que o cheirinho de terra molhada é tão bom, né? É a hora que chove lá, né? Cheirinho de café é bom também. Café. Né? Cheirinho de O café. que te reporta o café? Não Ó, reporta para tua casa? Reporta, aconchego do fala lar? assim, não parece que aquilo que você tomando café, você vai ganhar energia para enfrentar o dia a tem dia. Parece que o algumas dia não essências. começa se você não tomar um café, né? E tem algumas essências que elas pode são ser. assim mesmo. Só né? tô brigando com o celular para desligar aqui, ó. Isso acontece, gente. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Por exemplo, ó. Ainda bem que não foi o gemidão, né? Senão ia ficar... Não é? Olha só, né? O gemidão. Agora deu uma parada o gemidão, né? Olha. Ó, aromaterapia, por exemplo, né? Se você inala o óleo essencial de alecrim, aquilo te estimula. Você fica mais Não, esperto. a igreja, né, usava muito, né? Usava. Mitra, né? Mirra. Mirra. Mitra Mirra. é a igreja, mitra é a cruz de Suzana. Isso. A mirra, incenso, você tem mesmo velório, né? Você usava, não sei se determinados cheiros que você chegava, você, nossa, cheiro de velório, né? Se tinha um... Usava muito crisântemo, né? então você É tinha... uma marcante. flor mais barata. Né? Então ficava você tem umas marcante, coisas né? que marcam, né? E muda, olha, isso está me levando... Me reporta algumas coisas. E são mesmo ervas, a gente utiliza também na forma de banhos, por exemplo, sugere, né? Porque as ervas, elas são antiquíssimas, né? Então, elas ajudam a harmonizar todo o sistema. É bom um banho aí. E esse fala, toma um banho de sal grosso aí para dar um O descarrego. sal grosso eu falo que é só em emergência, né? Emergência, melhor só... você tomar um banho com manjericão que O manjericão vai te harmonizar e não corre nenhum risco. Isso é muito bom. E a gente tem hora que a gente tá muito assim, precisa harmonizar, tá muito quadrado o negócio. Como é que a gente faz para dar uma arredondada, né? Tem hora que você fala, pô, mas parece que tá tudo dando errado, né? Então você precisa ter calma, a respiração. Primeira coisa é a respiração. Isso que eu ia falar, a respiração é uma coisa... É a respiração. Eu brinco, eu falo, e até nos programas que eu faço, sempre falo, né? Você já respirou hoje? Eu respiro toda hora. Não, você Tem não gente- respirou. E o Zé Você, trabalhou muito isso né, com o nadador, respirar. né? É o que a gente fala, você tem que ventilar muito. E Se você não- na época ainda acontecia um fato que diziam que o tubarão nadava o tempo todo. E naquela época, assim, estavam descobrindo que não, eles também ventilam, eles também param. Claro. Respiram, não existe. E eu que se achava, os próprios cientistas, que o tubarão não parava, ele nadava a vida inteira, até morrer. Ele não tinha parado. Não parava E nada. eu falava pros meninos, eu falava, tá vendo? A respiração é importante até pro tubarão, tem que parar, ventilar. Com certeza, precisa. Uma coisa que marca muito é a Hortência arremessando, né? Ela ia arremessar ali no lance livre, ela soltava o ar ali, você respirava junto com ela, né? Ela Ou dava... seja, era um momento de centramento, né? Porque quando a gente respira, a gente se centra. Muito legal. Essas técnicas todas fazem parte das As terapias. terapias. Tem muita coisa, né? Respiração, tá. Nilei, e eu quero agradecer demais que sua presença é um assunto bem amplo, né? E tomara Se que dê quiser certo. passar meu WhatsApp. Tá. Qual que é o seu WhatsApp? Pessoal, meu WhatsApp tá 9
99287-5875. 99287-5875. É isso aí. Então, vamos lá. 99287-5875. Tá aí o WhatsApp da Nirley Crespi, ou pode entrar no Nirley, termina com Y, crespi.com.br. E ali vocês vão poder ver também, tem os links de todos os programas e entrevistas. Que você está participando também, Isso, na Rádio Coluna, em São Roque, né? Isso, com o nosso Chiquinho. E em Cotia também, numa outra emissora. Terça e sexta, às 11 horas da manhã, sempre coloco live, pessoal. Vocês podem me seguir, que sempre tem algum assunto bacana. Legal. E é isso aí também. Tomara que dê certo também esse projeto de você ter um espaço aqui na nossa web rádio Giro Mix, que seria muito legal ter gente? você aqui como companheira. É só a gente companheira. ter o apoio aí que a gente vem pra cá. Aí. Vander, gratidão por esse espaço, por esse momento. Gratidão, tá? Pela interação, é super importante. E só lembrando que em setembro, dias 14, 15 e 16, na Brasital, anotem, pessoal. Isso que a gente acabou não falando. Como é que chama o evento que você promove? Vida em Movimento. Vida em Movimento. Tá? Onde vocês vão ter a oportunidade de ter inúmeras vivências com muitos terapeutas lá. Eu lembro que você Bem fez bacana. o ano passado, teve ano passado. Você trouxe um monte, né? Simultaneamente. Eu lembro que a programação era muito extensa, e né? já estamos com a grade quase completa para esse ano. E aí tem alimentação, exercício, uma coisa bem legal. Tem várias coisas, tem muitas palestras, vai ter palestras sobre coaching, empreendedorismo, relacionamentos também, para vocês aprenderem um pouquinho. Vai ter, de novo, um monte de outras coisas. Isso eu vou estar divulgando, tá? Mas passa pra gente, sim, com o prazer. E só um detalhe, esse ano o Guto vai estar nos apoiando, tá? O vereador Gutuissa também, o vai Guto já divulgou ano passado, está sempre bem ligado nessas questões o ano aqui. passado foi o Alexandre que deu apoio, o Alexandre veterinário. E esse ano é o Gutuissa que vai estar nos apoiando. Aí vamos ver se no ano que vem você tem os 15 vereadores juntos lá. Que legal, né? Não é que cada um é exclusividade. Eu acho que isso é tão bacana, né? E olha, gente, nós estamos completamente abertos para sugestões e para qualquer apoio de onde vier, porque a gente está precisando. Porque esse evento é construído. É isso aí. Obrigado, Zé Fernando. Amanhã a gente está de volta. Amanhã, a partir das 5h30, nesse nosso novo horário, nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Linha Aberta, sempre com imagens de São Roque. Aliás, está saindo ali o nosso engenheiro, o Castrinho. Está passando o Alfredo Boschetti. Alfredo, não pega o som do carro. Tchau, Castrinho. Ah lá, ele sempre faz um tchauzinho pra gente ali. Um grande abraço com o nosso Lucas Berlato na retaguarda técnica, com o nosso Paulo Roberto Júnior, o Espoleta Júnior Vareta. O menino tem 2,7 de altura. Um grande abraço, valeu pessoal, até amanhã.